Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se vê. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, meus irmãos.
Agradecemos a Deus por esse dia, pela a nossa escola bíblica dominical, quando pudemos lembrar dos nossos adolescentes. Que Deus continue abençoando e guardando a vida, não só dos adolescentes, mas também dos pais, para que tenhamos uma igreja que tenha as condições de assistir essa faixa etária e ao mesmo tempo desfrutar do trabalho de cada um, dos adolescentes. E agora nós leremos a palavra de Deus em dois textos para a nossa meditação dessa noite, como tem sido o nosso costume. O último domingo de cada mês a gente celebrava a ceia ali na casa de Deus. E como agora estamos ausentes, temos seguido ainda essa mesma sequência de programações. Então hoje nós leremos um texto aqui em João que fala a respeito do interrogatório de Pilatos ali, para saber se Jesus era rei, se ele veio a esse mundo para governar no sentido humano ou espiritual. Esse texto se encontra em João, no capítulo 18, a partir do versículo de número 33, diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim? Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que Deus nos abençoe. Com esse texto lido, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 37 do nosso inário. Hino de número 37. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que estás nos céus e nosso protetor. Incomparável és, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. O teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificados dos céus, atento à adoração.
oração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Que Deus nos abençoe e que a nossa adoração seja sincera, como acabamos de louvar, de entoar esse hino ao nosso Deus. Nós vamos orar nesse instante. Santíssimo Deus, nosso amado Pai, agora, mais uma vez, nesse dia, diante do Senhor, agora em culto, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, assim como também o Senhor nos assistiu na escola bíblica. Nós agradecemos, ó Deus, por todos que têm acompanhado essas atividades da igreja, mesmo que à distância. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque temos a certeza de que, apesar desse isolamento, o Senhor tem mantido a fé, tem mantido, ó Deus, a esperança no coração de cada um, de dias mais amenos, mais tranquilos, nos quais nós voltaremos a nos reunir na casa do Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos por Jesus Cristo, por Ele ser o nosso Rei humilde, o nosso Rei justo, o nosso Rei Salvador. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que tem nos assistido, tem nos iluminado. Te agradecemos por tudo que Tu és, pela nossa salvação que o Senhor planejou. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que continue ajudando as pessoas enfermadas, tendo misericórdia das que estão ainda, ó Deus, enfrentando problemas sérios de saúde, as que estão melhores, que o Senhor continue a ajudá-las, e as que estão bem, que sejam mantidas, ó Deus, não só física, mas também espiritualmente. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a população em geral, rogando que o Senhor esteja abrandando, ó Pai, essa pandemia, e nós esperamos no Senhor que em breve retornaremos ao templo para juntos, ó Deus, cultuarmos e estudarmos a Tua palavra. Nos livra dos males, perdoa os nossos pecados, e mais uma vez oramos em favor dos nossos adolescentes, que o Senhor venha ampará-los, em nome de Cristo. Amém, Senhor. O outro texto que ainda leremos nessa noite se encontra no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós faremos esta leitura a partir do versículo de número 15. Profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo de número 15, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam essas coisas? E tu lhes dirás: Assim diz o Senhor, Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos.
nunca mais se comunicarão com os seus ídolos, melhor, se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe com mais essa porção lida na sua palavra. Nós vamos destacar algumas coisas ainda no primeiro texto lido. É um texto que a gente sabe, né, que Jesus estava ali sendo interrogado por Pilatos, e ele tinha sido ali, né, acusado de querer, né, usurpar o reino, né, ali, o lugar de Pilatos, né, ir contra César. Esse foi o argumento que os líderes da religião apresentaram, né, contra Jesus. E ele então, agora aqui sendo interrogado, Pilatos vem, né, e faz algumas perguntas, e o versículo de número 36 diz assim, do texto de João 18, o versículo 36, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então ele está dizendo aqui, deixando bem claro, né, que os judeus estavam agindo de forma ali maldosa, né, de forma leviana, acusando Jesus de algo que ele não tinha dito, né? E ele diz, olha, se o meu reino fosse daqui, então os judeus não me entregariam a ti. Então nós vemos que a resposta de Jesus para Pilatos foi essa, olha, eu tenho um reino, mas o meu reino não é tirar Roma do caminho, não é tirar vocês do poder. É claro que os reis da terra e todas as autoridades são constituídas por Deus, mas o propósito de Jesus não era estabelecer uma nação física, mas é a implantação, né, do reino de Deus, e é o que nós veremos um pouco ali em Ezequiel, embora a gente saiba que aquele texto ali ele é mais conhecido por causa da visão de ossos secos, né? Interessante que nesse capítulo 37, né, essa visão desses ossos secos é um contexto, podemos dizer, né, um só, mas quando o profeta, né, é colocado diante desse vale e ele é inquirido por Deus sobre a possibilidade daqueles ossos ganharem vidas, e ele diz, tu sabes, né? Então é Deus que sabe todas as coisas, e nesse tu sabes ele está dizendo, olha, se o Senhor quer, com certeza isso acontecerá. E a gente sabe, né, que isso estava ali preparando, né, essa visão estava preparando para que os versículos de número 15, né, até o final fizessem sentidos, né, para a nossa vida. Ou para o contexto ali da época, né, e também para o nosso entendimento desse papel, né, de Cristo na unificação do reino ali de Israel, né, não um reino físico mais, mas um reino espiritual, e a gente vê, né, também, com certeza, a entrada dos gentios para a igreja. Aqui diz, né, a reunião de Judá e Israel. É uma subdivisão, né, aqui que a minha Bíblia, a versão atualizada, sugere. Mas eu quero falar, né, com os nossos irmãos
nesse culto sobre o tema, né, da singularidade do reino de Cristo, né? O versículo de número 24 do texto que nós fizemos a leitura aqui em Ezequiel diz o seguinte: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Então essa primeira expressão, né, onde diz o meu servo Davi reinará sobre eles. Então a gente vê que o texto começa falando, né, aí dessa questão, né, de ser um único pastor. Naquela ocasião ali do profeta Ezequiel, né, muitas coisas já tinham acontecido, já estavam num contexto, né, de cativeiro, mas a gente sabe que bem antes, né, ali com respeito quando aconteceu a divisão do reino, ficou o que é chamado de Efraim, região norte, né, ali com Jeroboão, e a outra parte com a sucessão ali de Salomão, né? Então o reino de Judá. E esses reinos, eles não se uniram mais. A gente sabe, através das escrituras, que houve sempre guerras, né, ali onde o sul e o norte, né, eram inimigos ali, ou se aliavam, né, a inimigos. E quando Deus, então, tirou esse povo do Egito, ele não tirou ali tribos diferenciadas, no sentido, olha, 2 tribos ficaram aqui e as outras tribos ficaram noutra parte. Ao contrário, a gente sabe que quando Josué reuniu esse povo para atravessar o Jordão, que alguns já tinham até, né, ali a turma de Gileade já tinha até ficado, né, da além do Jordão, ele diz, olha, primeiro vocês passarão com os irmãos de vocês, assim que eles tiverem sossego na terra deles, vocês voltarão, né, aqui para a terra que Moisés concedeu a vocês, e certamente, né, teria ali tranquilidade e paz. Então, nós não vemos ali, quando esse reino foi implantado, essa ideia de divisão. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu logo depois da morte de Salomão e nunca mais eles se uniram. Agora, né, o texto aqui fala desse vale de ossos secos e depois, né, na sequência fala sobre Efraim e Judá, né, se tornando na mão do Senhor um só povo. Essas nações, ou esse povo se dividiu não para a glória do Senhor, no sentido, não estavam louvando a Deus com isso, mas estavam simplesmente, né, desagradando a Deus e, infelizmente, mostrando a dificuldade de amor ao próximo, de união, né, ali, mesmo sendo um povo salvo. Então eles se dividiram, mas Deus então faz essa promessa de unificação. Eles não se unificaram como nação. A gente conhece o Novo Testamento, a gente sabe disso, mas a gente sabe que em Cristo, Paulo era benjamita, no caso, né, outros eram ali judeus, e depois a gente sabe, né, que muitos vieram no Pentecostes ali também para Jerusalém. E tem a questão também da mulher de Samaria, né, ali aquelas pessoas se converteram. Então a igreja deixou de pertencer a essa ou aquela nacionalidade, ou não estou dizendo que ela pertencesse, mas eles tinham ali, né, essa ideia de que a salvação era só dos judeus. Agora, no Novo Testamento, essa igreja ela estende, né, ali não só a parte norte, mas também a todos aqueles que são chamados para a fé. Todos estão debaixo desse mesmo cetro, né, o mesmo governo que é Jesus Cristo. Ele é o nosso único pastor. Ele é o pastor de João 10, que conhece a voz das suas ovelhas. Ele é o sumo pastor e bispo de nossas almas, conforme o apóstolo Pedro ali na sua primeira carta, no capítulo de número 2. Então ele é esse único pastor. E aqui, interessante, né, que Ezequiel usa a expressão meu servo Davi, porque quando Davi reinou, ele unificou essa nação. Saul tinha dado ali chance para que houvesse, né, essa divisão, uma turma ali, né, vamos dizer assim, ficasse mais
com Saul, e outros já, embora Davi não sendo rei, ficava com Davi. Então Davi conseguiu essa unificação. Então a figura aqui, né, Jesus, filho de Davi, né, ali de Mateus, ele é esse único pastor. E sobre a questão de governo, embora a gente já entrou um pouquinho nesse assunto, né, nesse mesmo capítulo, versículo de número 25, diz assim: e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então nós vemos aqui a questão de pastor, né, sendo o único pastor, podemos até olhar, né, nesse sentido, né, para aquele que zela, aquele que cuida. E agora aqui a questão de governo, né, de soberania, um governo eterno, também um dos ofícios de Cristo, né, não só ali, né, ele não era apenas sacerdote, mas também rei. E aqui diz que o seu reino é eterno. Pilatos estava preocupado ali com Jesus, se ele veio mesmo como rei, se ele queria tomar ali as posses de Roma, e Jesus diz: olha, o meu reino não é desse mundo. E a gente sabe que Jesus, né, está ali dizendo, ou estava, né, mostrando para Pilatos que ele não veio aqui nesse mundo para poder tomar o governo de Roma, e nem ali o governo de Pilatos, mas ele fala de um reino maior, ele fala de um reino sempiterno, né? E ele fala então desse reino que está preparado antes da fundação do mundo, e ele veio na plenitude dos tempos, né, como diz o apóstolo Paulo, para que esse reino fosse implantado. Mas infelizmente, né, ali os judeus queriam uma pessoa que desse a eles estabilidade física, coisa que eles tinham perdido. E como a gente vê aqui na época do profeta Ezequiel, né, já eram 2 pedaços de madeiras, vamos dizer assim, né, que já estavam amargando ali as dores, né, do desterro. E então o texto nos fala que esse rei, né, que reinaria, né, eternamente, né, Davi ali estaria reinando eternamente. A gente sabe que não é o reino davídico da época de Saul, mas está falando a respeito de Jesus Cristo, né? Então ele promete esse reino tanto para o norte quanto para o sul, e no caso ali Pilatos estava preocupado com o reino terreno, assim como também os judeus preocupados com isto, e Jesus falando de um reino eterno, de um reino espiritual, e claro, né, que a Bíblia fala de novos céus e nova terra. Então nós sabemos, né, que tudo isso vai acontecer. Mas o que eu quero estar destacando, né, é sobre essa eternidade desse reino. Enquanto o reino do norte perdeu o seu governo, o reino do sul também, o cativeiro era uma realidade. A Bíblia fala que o reino de Cristo, né, o reino de Deus, esse reino implantado, o seu governo é eterno. E é um único soberano, né, um único governo que dura eternamente. E a última coisa que eu quero destacar aí, ainda está nesse mesmo capítulo, agora o versículo de número 26, o texto nos diz assim: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, ali no capítulo 1, quando ele fala sobre a eternidade, a deidade de Cristo, ele diz também que Cristo ele veio e habitou entre nós. Ele fez, né, ali o seu tabernáculo, vamos dizer assim, entre nós. O tabernáculo ali no contexto do deserto era o símbolo da presença de Deus no meio daquelas pessoas, né, que estavam rumando a terra de Canaã.
E aqui ele fala então a respeito de colocar o seu tabernáculo no meio do seu povo. Isso está mostrando um povo novamente unido. Se a gente pegar a disposição que foram distribuídos as tribos ali no deserto, o tabernáculo ficava ali no meio, né, do jeito que todos podiam contar, né, com essa presença de Deus. E agora nesse novo tempo, né, podemos dizer assim, nesse novo reino, Cristo, né, habitando no nosso meio. E interessante que quando Jesus foi anunciado ali pelo anjo, né, que Maria ficaria ali grávida, né, que conceberia do Espírito Santo, Jesus é anunciado como Salvador, como aquele que tira os pecados, né, ali do seu povo. Mas nós sabemos também, né, o mesmo contexto que diz que ele é o Deus presente, o Deus conosco, né, o Emanuel, esse rei que está sempre no meio do seu povo. Então essa singularidade do reino de Cristo, né, pode ser vista como ele sendo o único pastor, né, como ele sendo também o único governo eterno, e também esse Deus presente. Nós temos alguns episódios na Bíblia de pessoas, de líderes, né, que deixaram de participar ali com o seu povo nas batalhas. Um deles foi o próprio Davi, que deixou, né, a certa ocasião de ir à guerra, e por causa disso nós sabemos dos desastres que aconteceram na sua vida. Mas Deus está sempre presente, sempre conosco. Então essas três coisas, dessa singularidade: um único pastor, um governo eterno e também um Deus presente, Deus conosco, né? Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 218 do nosso inário. Tua vontade faz, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Roda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me a seus pés. Tua vontade faz, ó meu Deus. Por ela o crente vive e não cai, e a minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e lembremos sempre disso:
O reino de Cristo é um reino singular. Ele é o único pastor, ele é o único rei eterno e ele é o Deus conosco. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Nós, os teus servos,